E aí, pessoal da página da Secretaria de Cultura do Giro Geek BG, mais um Giro Quest. E o nosso convidado hoje é um cara super fã da cultura pop, analista do Sebrae, o João Batista. João, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço por estar aqui e falar um pouquinho do que a gente gosta por trás do crachá, né? Preparado emocionalmente? Olha, acho que sim, né? Chegou a hora de conhecer o lado B do João Batista, o lado dele na cultura pop, do universo nerd. Vou deixar um espacinho pro Rodrigo colocar a trilha aí de abertura. Bom, João, vou começar perguntando para você como são suas principais lembranças da sua infância em relação a desenhos, animações. Quais foram os primeiros que você assistiu? Bom, Lucas, assim, cara, eu comecei a assistir muito desenhos no geral. Eu gostava muito de assistir Patos Radicais. Eu comecei a assistir muito Dragon Ball por influência do meu primo. E eu lembro muito, é uma lembrança que é bem nítida pra mim, que a gente morava a quase 2 km da escola e a gente ia caminhando, né, até a escola e voltava ali em torno de meio-dia. Só que os desenhos começavam a passar umas 11h50, então a gente saía correndo para poder chegar em casa e dar tempo de assistir, né, começava passando Dragon Ball, né, e tinha acabado de ter ali Dragon Ball e começou a explodir o Dragon Ball. E aí eu já saía correndo da escola para poder dar tempo de chegar e pegar ali aqueles primeiros episódios e assistir. Então isso fica bem nítido assim na cabeça e é as principais lembranças que a gente tem, mas era até difícil naquela época, assim, não que eu seja muito velho, tá? 18 anos. Quase. Mas ficava mais complicado de você conseguir assistir todos esses desenhos e tudo, até pelo horário, né? E aí isso ficava bem na minha cabeça, assim, que a gente saía mesmo correndo, e era uma turma, era uma galera, sabe? Umas 6, 7 pessoas ali que moravam na rua correndo pra todo mundo assistir junto. E aí todo mundo às vezes ia pra minha casa, pra casa de um amigo, pra poder assistir os desenhos. Às vezes a mãe ficava preocupada, né? Às vezes quando eu ia pra outra casa... Demorava pra almoçar, chegar em casa, tava fazendo o quê? Tava assistindo desenho, tava assistindo mangá, tava assistindo outras séries, né? Gostava muito de assistir um Maluco no Pedaço. Nossa, o Maluco no Pedaço classicando do SBT. Nossa, qualquer horário eu ficava louco para poder assistir. Esse período assim do final da manhã, começo da tarde, tinha muita opção na TV aberta, né? Tinha muita coisa, era interessante, porque hoje você já não consegue acessar isso sem ter algum streaming, se você consegue acessar direto ali algum canal fechado, né? Pra galera que é jovem, antigamente a gente tinha que esperar os horários de cada programa. Hoje você faz seu horário. Então hoje você consegue assistir na hora que você quiser. Só que quando o João era criança, há 300 anos atrás, ele tinha que esperar o horário da TV e aquele episódio. Terminava na melhor parte, você tinha que esperar o outro dia. O outro dia você ficava agoniado, né? Você não maratonava. Não tem como você maratonar. Então você ficava com aquela coisa na cabeça até o outro dia, né? Aí você já ficava louco, falando, já tá na hora de começar, então você tinha que correr pra dar tempo. Você falou aí da sua infância Dragon Ball, Maluco no Pedaço, e quando você foi crescendo, você manteve esses gostos ou foi assistindo outros programas? Cara, eu fui assistindo outras atrações, assim, eu comecei a gostar muito de assistir séries, mas tipo, Eu, a Patrulha das Crianças, gostava de assistir Todo Mundo Odeia o Chris. Aí eu comecei quando tinha o Star Wars também, que eu gostava de assistir. Os quadrinhos já era também uma coisa recorrente, eu gostava de ter muitos quadrinhos. Qual você gostava de ler? Eu gostava de ler muito, ali era quando lançou Batman e Robin, Coringa, quando lançou aqueles quadrinhos bem antigozinhos deles ali, meu primo comprava, ele comprava e dava pra gente poder ler também, né? E aí eu comecei a ter muitos quadrinhos, porque aí eu já conseguia comprar também, né? E aí eu tinha as cartilhazinhas dos quadrinhos, né? Aí depois veio o Liga da Justiça, começou a sair os heróis, né? Começou a montar ali, eu comecei a assistir. E eu comecei a assistir muito depois do Naruto. Quando lançou o Naruto, eu comecei a virar um vício, né? Com Naruto, com essas coisas. Viu, Rodrigo? Não tem como. Todo mundo viciando Naruto, menos você. Naruto é muito bom, cara. E aí o Naruto já estava na sua adolescência, quando você começou a acompanhar? Sim, já estava na adolescência. Sim, os outros desenhos também eu continuei, tipo o Dragon Ball também assistia até mais tarde.
né? Até hoje eu assisto. Até hoje eu também assisto, sabe? Então eu gosto disso, é um momento que eu paro assim e fico tranquilo, sabe? Eu falo, cara, eu tô... Momento de relaxamento, boa, assim. E aí tem muito aquele negócio, né? O pessoal fala, que você gosta de desenho, gosta dessas coisas, não é meio besta, não? Eu falo, cara, é o momento que eu tenho pra viver aquele momento ali, ficar tranquilo, ficar leve e até enxergar algumas outras coisas, sabe? É até um gancho para minha próxima pergunta, né? Porque inevitavelmente a gente aprende com os animes, com as séries, com os filmes. Teve alguma lição que você pegou de algum filme, de alguma série, de algum anime que você leva para sua vida? Algum ensinamento? Eu gosto muito, principalmente porque eles têm uma jornada, né? Sempre tem a jornada do herói, ele tem um começo, um meio e um fim, né? De como termina a história. Mas eu gosto muito, principalmente, da determinação e garra de proteger as pessoas que tem no Dragon Ball e no Naruto. Porque isso a gente leva para a vida da gente. Isso são princípios, né? Muitas das vezes. E aí quando você tem esse olhar para princípios e valores que eles não mudam, independente da situação que você está, da dificuldade e tudo, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto disso. Tanto é que hoje eu meio que contamino a minha família, né? Minha esposa, que não assistia, já assiste, a minha filha pequenininha, às vezes ela para ali para poder assistir, mas é porque eu enxergo isso. Tem as pessoas que enxergam por outros lados, mas eu consigo ter essa visão relacionada aos desenhos animados, aos animes e tudo. Porque se eu for olhar, eu falo por filmes, né? Hoje os filmes eles se perderam muito do que era antigamente. Você que assiste também sabe disso. Antigamente o Star Wars era totalmente diferente da trilogia que é hoje. Os heróis hoje que são lançados são totalmente diferentes do que como começou lá atrás, né? Então acaba meio que se perdendo e virando uma coisa sem fim. Então eu não gosto muito disso. Mas esses que permanecem, essa visão eu gosto bastante. Você gosta do herói, do protagonista que mantém os seus valores independente do que acontece? Sim, eu gosto muito. E aí você falou de família, de filha. Você tem algum filme, algum quadrinho, algum livro que você fala, minha filha vai ter que ler, vai ter que assistir, não vai ter como passar pela existência na Terra sem acompanhar isso? Cara, eu quero que ela comece, né? É meio difícil implementar hoje, porque a criançada de hoje, elas querem saber de celular, saber das coisas. Mas eu já comecei começar com a Turma da Mônica, que é uma coisinha mais simples. Eu lembro dos quadrinhos da Turma da Mônica, que era interessante, era muito bom. Também é comum você fazer a Turma da Mônica, porque a maioria das pessoas que a gente entrevista fala da Turma da Mônica. Inclusive eu comecei a leitura com a Turma da Mônica, a minha filha também com a Turma da Mônica, a gente já entrevistou outras pessoas que falam a mesma coisa. Então é como um patrimônio nacional, né? É um patrimônio nacional. E assim, ela pede pra assistir desenho, eu coloco o desenho da Turma da Mônica. Aí eu já falei pra ela dos quadrinhos, né? E ela já fala, não sei o que, papai. Ela já pega, já olha. Então assim, ela já vê os filmes, assistindo Naruto mesmo. Ela, pai, eu gosto do Naruto. Então assim, ela já começa a contagiar. Mas aquela mesma coisa que a gente tinha de antigamente para assistir esse tipo de desenho e tudo, não tem aquela mesma paciência, mas aos poucos ela vai. Vai. A minha foi até que ela pegou no One Piece. One Piece a gente já tá no 357, estamos um ano assistindo juntos. E virou tipo uma rotina de pai e filha. Eu chego do trabalho, eu chego da academia, aí eu vou lá com ela, a gente senta e vai assistir uns 2, 3 episódios naquela noite lá. Aí faz a alegria dela. Que legal, cara. Isso é bem legal. Como são mais de 1000 episódios, é um projeto por muitos anos. É muito tempo, né? E Naruto não fica atrás também, não. Se você for pegar pra assistir com a sua filha, vai pegar uns bons anos aí. Uns bons anos. O clássico, Shippuden, você for pro Boruto aí. Boruto, você já assistiu Boruto? Boruto ainda não. Eu também com medo. Eu tô com medo, porque os comentários não são muito bons, não. Eu tô no Shippuden, né? Você não terminou o Shippuden ainda? Não, eu até falei um dia com o Rodrigo, né? Que eu cheguei um dia em casa e eu gosto mais pro final de semana, que eu fico mais tranquilo, né? Eu já paro assim a cabeça e vou falar, cara, vou assistir Naruto, porque eu voltei a assistir de novo, né? E aí eu parei no episódio, eu cheguei um dia no sábado e eu falei, cara, eu vou assistir Naruto aqui agora. E na hora que eu coloquei no episódio já tinha uns 5 pra frente, e eu falei, mas quem que tá mexendo aqui, né? Porque aí você consegue ter ali, você maratona ali, né? Não, é que eu tava assistindo. Aí ela já começou a assistir sem mim, a gente assistiu junto, ela tá assistindo sem mim. E aí tem episódio que ela se emociona tanto que eu falo assim, não é possível. Mas Naruto é pesado, você chora mesmo, não tem como. Mas a história do Naruto vai
história do Sasuke lá, todo dia do próprio Naruto. Quando ele chora ali pelo pai dele, a mãe dele, né, cara, é muito forte também. Sim, você acaba se emocionando junto, não tem como pegar. O Rodrigo já tá me censurando aqui, falando que o tempo tá chegando ao fim. Eu vou ter mais uma pergunta. A gente sabe como a vida é corrida, a gente trabalha o tempo todo, tem pouco tempo de lazer, e geralmente quando a gente tem um tempo de lazer, a gente programa para aquele que a gente já conhece, que a gente já gosta. Mas tem algum anime, alguma série, algum filme que você ainda não viu e você tá no seu radar, você fala, eu vou assistir esse ano? Cara, eu queria assistir muito One Piece de novo. Eu quero voltar a assistir, porque quando eu assisti era muito tempo atrás, era mesmo naquela história, né? Eu não podia maratonar, né? Aí eu assisti um episódio, aí sempre eu assistia. Aí às vezes eu perdia muitos episódios. E até em conversa com um amigo meu que mora em São Paulo, ele gosta muito, ele foi, né, em um evento que teve em São Paulo, e ele até mandou uma foto pra mim, falou, mano, você tem que voltar a assistir. Aí eu falei, cara, então eu assisti poucos episódios, mas eu queria assistir de novo. É uma das coisas que eu quero depois que eu finalizar agora a maratona do Naruto ali. Já coloca sua filha pra assistir junto, já assiste junto. É um projeto de vários anos aí. É sim. Bom, João, a gente está chegando ao fim da entrevista. Eu gostaria mais uma vez de agradecer você ter cedido um tempo, conversado com a gente sobre os seus gostos, falado um pouco mais sobre o outro lado do João, o João da cultura pop, o João nerd, o João amigo do Rodrigo. E muito obrigado pelas informações, por ter conversado com a gente aqui no Giro Geek BG, no Giro Quest. Eu que agradeço aí. É um negócio que acho que os jovens de hoje em dia deveriam entender um pouco mais e começar a ter esse gosto, porque é bem interessante. Isso traz princípios e valores para a vida. E se você gostou, não se esqueça, compartilhe, marque os seus amigos, ajude o bom conteúdo a chegar a mais e mais pessoas. Se você tiver sugestões também de séries, pode deixar aqui nos comentários. Até a próxima.